O que torna uma dívida insustentável não é apenas a taxa de juros. A taxa de juros é um dos problemas, que é o custo da dívida, o quanto que o governo tem que pagar para fazer o serviço da dívida. Mas também tem outra questão, que é o chamado prazo médio da dívida. Quanto tempo que ela vence? Um país que tem dívida que vence, em média, 10 anos, tem muito mais tranquilidade para repagar a dívida e ir amortizando, ou rolar a dívida, como se fala para a dívida pública, porque, como dizia o Delfim Neto, dívida pública não se paga, se rola. É exatamente o que acontece. Então o prazo médio é muito importante. O Brasil tem um prazo médio bem baixo e foi reduzindo, foi diminuindo ao longo dos últimos anos. A gente conseguiu melhorar o perfil da dívida, ele piorou, especialmente ali durante a pandemia, e o prazo médio está abaixo de 4 anos. Então esse prazo médio que é baixo para um país com a montanha de dívida que nós temos, de 84% do PIB, ou 90%, seja lá a métrica, se eu não me engano pela contabilidade mundial está em 91%. Isso é um nível elevado, então é preciso entender a taxa de juros e também o prazo médio de vencimento e também o déficit público, porque é o déficit que vai impor uma necessidade maior de endividamento futura. Então é por isso que é preciso fazer reformas, preciso controlar o gasto com o funcionalismo, desestatizar, para quitar dívida pública passada também com os recursos oriundos de uma privatização, de venda de estatais. Então não dá para dizer que vai ser a partir de 15% de Selic que a dívida se torna insustentável. Não é o único quesito. E até para deixar mais um critério que é importante de analisar, e infelizmente ele não é divulgado, ele é quase sempre ignorado, que é o que eu chamo do déficit real de um país, que é a necessidade total de financiamento. Normalmente se fala do déficit ou superávit primário, receita corrente menos despesa corrente, dá o superávit ou déficit primário. Normalmente é déficit, até o Brasil teve superávit no último ano. Aí depois tem as despesas com os juros da dívida. E aí temos finalmente, então, o déficit nominal, que considera receita menos despesa corrente menos despesa com juros. Esse é o déficit nominal. Mas quando se fala na necessidade de caixa do governo, ele precisa incluir também nesse déficit o quanto que ele tem que repagar do principal da dívida, que é aquela dívida pública que está vencendo. E ela também tem que ser amortizada, ela precisa ser repaga. Então, quando a gente considera, depois do déficit nominal, aquilo que vence em cada ano, o déficit real brasileiro vai na casa de mais de 20 e poucos por cento, e não apenas os 4 ou 5% do PIB que está hoje o déficit nominal. Porque o Brasil tem uma dívida grande e um prazo de vencimento mais curto. Por isso é preciso não apenas conter as despesas, reformas estruturantes, melhorar o perfil da dívida para conseguir ter uma tranquilidade maior e uma sustentabilidade das finanças públicas no pagamento da dívida. Então, a taxa de juros é uma variável, mas não é a única. Então, não dá para dizer em 15% vai ser insustentável, vai ser 16%. Quanto mais alta ela ficar, mais ela vai pesar e mais o governo vai ser obrigado a tomar medidas de austeridade, de contenção de gasto, fazer as reformas. Então, é isto. Hoje em dia, da forma como o Brasil está estabelecido, até em termos assim, institucionais, com todas as ferramentas de controle do gasto, do endividamento, de emissão de moeda, o que aconteceria num primeiro momento, claro, é que a taxa de juros ficaria muito elevada e o governo seria obrigado a fazer reformas. Não tem como. Exatamente o que aconteceu no caso da Espanha e países periféricos logo depois da crise de 2008 e da crise dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Foi a crise de dívida soberana do euro, onde esses países foram obrigados a fazer reformas, inclusive a Espanha. E até esse é o argumento que o meu professor Jesus Huerta de Soto sempre levanta quando ele defende a união monetária do euro, porque ele diz que graças a esse arranjo, a Espanha fez reformas fiscais que em outras épocas jamais teria feito porque tinha uma moeda, a peseta, que o governo poderia imprimir para evitar de fazer o trabalho duro de cortar gastos. E por que eu falo isso, só para acabar e concluir o argumento? Por que é mais difícil hoje imprimir moeda? Porque o Banco Central hoje tem regras estabelecidas que impedem uma monetização da dívida e o Banco Central financiar o Tesouro. Então, a emissão monetária, que era algo
que ocorria com como o Roberto Franco dizia, a devassidão monetária, hoje nós não temos mais esse problema. Antes não se tinha controle da emissão monetária, hoje nós temos. Então não é tão fácil o Banco Central imprimir dinheiro para bancar gasto do governo, o que geraria uma enorme inflação.